Em 2002, a turma da Mistérios S.A. saiu das animações para ganhar vida nas telonas, trazendo um filme que marcou a infância de muita gente nos anos 2000. Com muito mistério, carisma inconfundível dos personagens e muito humor, essa aventura que conquistou gerações de fãs quase não foi um filme para crianças. Porra, Scooby-Doo, vai tomar o cu. Porra, Scooby-Doo. Olá, eu sou Tereza Crescêncio. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como Scooby-Doo, também conhecido como o melhor live action já feito, quase virou um filme para maiores de 18 anos. Mas antes de tudo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora mergulhar nesse mistério. Para começar, vamos relembrar a história desse filme. Tudo começa quando a turma da Mistérios S.A. está desvendando o caso do fantasma do Pterodáctilo. Mas depois do mistério resolvido, os egos entram em conflito. Fred só pensa em ser o herói, Daphne não aguenta mais ser a donzela em perigo e Velma sente que ninguém valoriza a sua inteligência. Já o Scooby e o Salsicha continuam sendo o Scooby e o Salsicha, mas como resultado disso tudo, a equipe acaba se separando. Cada um segue a sua vida e 2 anos depois recebem um convite para resolver um caso em um parque temático chamado a Ilha do Espanto. A Ilha do Espanto é um parque super popular, cheio de jovens e atrações estranhas. E o dono da ilha, o Mondavares, pede ajuda porque os visitantes estão agindo de forma muito esquisita. Mesmo separados, Fred, Daphne, Velma, Scooby e Salsicha sempre acabam se juntando ao chegarem em alguma pista. Só que a falta de confiança que está acontecendo entre eles torna tudo mais complicado no início. Então, durante as investigações, eles descobrem que forças sobrenaturais estão por trás dos acontecimentos do parque e que as pessoas estão sendo possuídas por criaturas muito sinistras. Até os próprios membros da Mistério S.A. acabam sendo capturados em algum momento e sendo possuídos por essas criaturas. Então, entre confusões, bem parecida com o que a gente vê nas animações e discussões, a turma começa a perceber que só quando eles se juntarem de vez é que conseguirão resolver o mistério do que está acontecendo naquela ilha. No final, eles descobrem que o verdadeiro vilão por trás de tudo é o Scooby-Doo, que queria se vingar da Mistérios S.A. por ter sido expulso do grupo no passado, e ele estava tentando usar a energia roubada das pessoas para se tornar um monstro muito poderoso. Inclusive, ele queria sacrificar o próprio Scooby-Doo para conseguir isso. Mas é claro que a turma consegue derrotar o Scooby-Doo, salvar a ilha e provar que, apesar das diferenças, a força da amizade vence tudo. Scooby-Doo foi um filme que me marcou muito, porque foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. E aí eu fui reassistir ele uns dias atrás e comecei a notar no tanto de piada de duplo sentido que existe nele. Até que eu descobri que o querido James Gunn escreveu o roteiro para ser uma sátira aos desenhos clássicos e para ser um filme mais 18. Então, inicialmente o filme seria voltado para adolescentes e adultos com piadas de duplo sentido, referências a drogas e até situações mais ousadas entre os personagens. Tipo, o filme continuou tendo tudo isso, né? Se a gente prestar bem atenção ali nas minúcias, né? Pegar ali na minúcia as piadas, mas foi em doses bem menores do que seria a princípio. No roteiro inicial, inclusive, várias cenas traziam insinuações sexuais, especialmente envolvendo Daphne e Fred. Algumas cenas chegaram a ser gravadas, mas acabaram sendo cortadas na versão final. A própria Sarah Michelle Gellar, a que interpreta a Daphne, contou que ela e a Linda Cardellini, a que faz a Velma, chegaram a gravar uma cena onde elas quase se beijavam, como parte de uma piada ali quando acontece a troca de corpos ali no filme. E essa cena ela não chegou no corte final, ou seja, ela não foi para o cinema e ela nem sequer nunca foi vazada, infelizmente. Em compensação, nós tivemos grandes cenas como essa aqui. Eu posso me ver nu aí, hein? Agora falando do melhor amigo do Scooby, no desenho clássico, o Salsicha é sempre associado ao estereótipo do maconheiro. E o roteiro original, ele brincava abertamente com isso. No filme lançado em 2002, isso parece um pouco de forma mais contida, mais escondida, como aquela cena do Salsicha e do Scooby cozinhando dentro da van e a fumaça saindo,
que quando você começa a entender um pouco mais das coisas da vida, você já saca ao que tá se referindo. Mas mesmo assim, teve algo que ficou muito mais explícito, que é o fato do nome da namorada do Salsicha ser Mary Jane, que é uma referência clara àquele orégano que não pode ser colocado na pizza. Quer dizer, poder ser colocado na pizza pode, né? Mas assim, não é o tipo de orégano que se costuma pôr na pizza. Sou Mary Jane. Puxa vida, esse é o nome que eu mais gosto. Jura? Juro. Pra resumir esse rolê todo, quando o filme ficou pronto, a Warner percebeu que não poderia lançar Scooby-Doo do jeito que tava, porque não era um filme pra criança. E eles não queriam lançar um filme que fosse pra adultos. Afinal, tem toda a questão do dinheiro, né, também, que está envolvido nisso tudo. Um filme com classificação livre tem mais chance de render mais milhões, né, pro próprio estúdio. Tanto que o orçamento de Scooby-Doo foi de 84 milhões de dólares. E o filme conseguiu arrecadar na bilheteria mundial mais de 275 milhões. Então foi muita coisa. E assim, o estúdio, no fim, o estúdio ele quer... Grana, grana, grana! Mesmo antes desse corte que a gente conhece, né, dessa versão do filme que foi para os cinemas e que hoje está disponível no streaming, houve uma primeira versão do filme que chegou a ser classificada como PG-13 nos testes de exibições. E só depois de mais mudanças é que realmente saiu o filme do jeito que a gente conhece, que é classificado como livre para todos os públicos. Para quem já viu outros trabalhos do James Gunn, sabe o quanto ele gosta de dar esse tom mais ousado aos seus personagens. Um exemplo disso é a série Pacificador, que nessa segunda temporada já teve no frontal, tem muito mais palavrões do que teve na primeira temporada, muito mais piadas explícitas e tem até uma orgia. O que é tudo isso? Eu convidei umas pessoas, só isso. Ah, entendi. Você dá uma festa e nem me convida. E embora o estúdio tenha barrado essas ideias iniciais do filme, é muito nítido, principalmente quando a gente assiste depois de muitos anos, né, já mais adulto, entendendo mais das coisas, dá pra ver que muita coisa ainda passou batido pelo estúdio. E assim, revendo o filme hoje em dia, não acho que ele envelheceu mal. Claro que tem muita piada que é daquele tempo, né, dos anos 2000. Aí a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Mas mesmo assim, eu acho que o filme é muito bom, envelheceu muito bem. E agora é até mais legal de assistir, porque você acaba pegando algumas coisas que você não pegava anteriormente. E eu também acho que a dublagem contribuiu muito para esse filme ser o que é hoje, pelo menos aqui, digo, do Brasil. Olha, eu sou um homem de conteúdo. Barangas que nem você também me deixam excitado. O filme do Scooby-Doo já tem mais de 20 anos. Para muita gente é considerado o melhor live action já feito, inclusive para mim. Eu acho que o James Gunn arrasou demais nesse filme. E até hoje muitos fãs sonham em ver aquele corte original, né, que nunca foi pro cinema. Mas a Warner nunca confirmou se esse corte ainda existe. Se pudesse, você assistiria a versão proibida de Scooby-Doo? Comenta aí e coloca a hashtag proibidão para eu saber que você ficou até o final desse vídeo. Eu fico por aqui, nos vemos numa próxima e tchau!